Olá, boa noite. Estou aqui mais uma vez para falar hoje mais uma live do Artemis Laboratório. Hoje sobre um tema muito especial, que é a endometriose, né? O mês passado foi o Março Amarelo, um mês voltado para o combate e conhecimento sobre essa doença, que é a endometriose, uma doença feminina muito comum. E hoje, quem vai estar com a gente aqui vai ser o Dr. Ricardo Espanhol, médico ginecologista obstetra, e vamos bater um papo muito interessante sobre esse assunto, né? Então, ó, o Dr. Ricardo já está entrando aqui, daqui a pouquinho ele já vai estar ao vivo com a gente aqui. Aí, ó, já vai estar entrando aqui com a gente. Boa noite, Fábio. Ô, Ricardo, boa noite, tudo bom? Boa Tudo noite, jóia. tudo bom? Queria primeiramente te agradecer pelo convite aí. Achei bem interessante essa tua iniciativa aí, botar essas lives no ar aí, para o pessoal ficar bem Legal. entendido do Bom, deixa eu assunto aí. iniciar então aqui. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório, e hoje a nossa live é sobre endometriose. Quem está com a gente aqui é o Dr. Ricardo Espanhol. Oi, Ricardo, tudo bom? Então, se Tudo apresenta para bem, o boa pessoal aí, noite. por favor, para a gente começar. Bom, eu sou o Dr. Ricardo Andrade Espanhol, sou médico ginecologista, estou atuando aqui em Dourados há um pouco mais de 30 anos, né? E bastante gente acho que já me conhece. E queria agradecer, então, ao Fábio, novamente, por esse convite, né? Essa iniciativa de criar essas lives para deixar os pacientes bem informados sobre esse tema tão importante que é a Legal, endometriose. muito bom. Bom, então, Ricardo, para a gente começar, eu acho que a gente tem que falar, né? O mês passado foi o chamado Março Amarelo, né? Que é voltado para o combate à endometriose. Então aí já tem até o mote, né? Da gente falar o porquê dessa importância, né? Até de ter um mês sobre essa doença, né? Então vamos falar aí do porquê, né? Dessa doença tão importante e o que é a endometriose. Então, para que o pessoal entenda, a camada interna do útero, ela é chamada de endométrio, né? Ou cavidade endometrial. E ela possui uma célula especial, que é uma célula que responde à ação dos hormônios que são produzidos nos ovários. Todo mês essa célula cresce, esperando uma possível gravidez. Se a mulher não engravida, esse endométrio se descama todo e se desprende e sai sob a forma de sangue, que a gente chama de menstruação. Agora, quando essa célula não está localizada mais no útero, e sim em outro local, por exemplo, nos ovários, nas trompas, ou no peritônio, ou mesmo na parede do intestino, ela é chamada de endometriose. Endométrio, endometriose. Uhum. Entendido? Então, em termos de frequência, 10% das mulheres em idade reprodutiva vão apresentar o quadro de endometriose. Então, você vê que é uma doença bem prevalente, né, no nosso meio, tendo uma incidência maior entre os 25 e os 35 anos de idade. Se você chamar para o caso das pacientes com sintomas, por exemplo, pacientes que têm dor pélvica crônica, têm dismenorreia importante, esse índice aumenta para 70%. Então, é muito frequente mesmo. E se ela estiver associada ao quadro de infertilidade, então, infertilidade, geralmente 50% dos pacientes inférteis, elas estão relacionadas com endometriose. Você vê que é uma entidade bem importante na ginecologia e realmente deve ser muito bem difundida, né, para os pacientes essa Daí a situação. importância até de ter um mês voltado para se discutir sobre essa doença, né, Ricardo? Exato, E, exatamente. e aí o motivo até da gente estar aqui Exatamente. conversando sobre ela, né? Então, Ricardo, assim, né, a gente está falando aí do ciclo menstrual, né? Então, quando essas células, né, completam o ciclo dela e elas morrem, elas são eliminadas, né, pela vagina e vão embora. E quando ela está dentro do Aham. organismo, em um lugar onde não dá para eliminar, essas células acabam morrendo e causando um problema ali, né? Fica ali um processo inflamatório, né? E é isso que vai gerar os sintomas da Exatamente. endometriose, né? Exatamente. Você vê, elas continuam respondendo à ação dos hormônios, né?
elas, mesmo fora do útero, em outros locais, elas crescem, dão aquela escamadinha e sangue. Agora, você imagina o sangue dentro da sua barriga, da barriga da paciente ali, todo mês, causando uma reação inflamatória, sangue. Então, aquilo vai causar, no período menstrual principalmente, um quadro de dor importante. Aquilo vai, como você falou, causar uma reação inflamatória. O processo inflamatório pode, dependendo da sua profundidade ou não, causar uma aderência entre os órgãos que estão próximos desse processo inflamatório, vai, consequentemente, deformando a anatomia desses órgãos, e com isso vai aparecendo os sintomas de endometriose. Que a gente pode citar, para entrar nesse assunto, elas apresentam uma dismenorreia progressiva, ou seja, uma menstruação difícil, com cólicas intensas, às vezes com aumento do fluxo menstrual, e isso vai sendo progressivo. Ela vai percebendo que vem piorando a cada tempo. E associado a isso, ela pode ter também dor principalmente profunda durante a relação sexual, que é outra queixa muito frequente dos pacientes com endometriose, e podem apresentar, às vezes, quadro de sangramento pela urina e sangramento pelo reto, devido à invasão do tecido endometrial a nível do intestino ou então da bexiga ou dos órgãos urinários ali, causando, então, esse sintoma. Mas o mais comum que a gente costuma ver é uma dor pélvica crônica ou uma dor importante durante o período menstrual. Entendi. E vamos conversar um pouquinho aí, Ricardo, sobre essa questão da endometriose e a infertilidade, né? Porque a gente vê que isso é o que mais a gente tem ouvido o pessoal falar, e o pessoal às vezes não entende, né? Qual a relação da mulher ter dificuldade para engravidar com a doença endometriose, né? Exatamente. A endometriose, ela cria um ambiente hostil para a implantação do óvulo, certo? E com isso, na verdade, a implantação do ovo, quer dizer, mesmo que ocorra a fertilização, a formação do ovo, ele tem dificuldade para implantar no endométrio, porque ele reage de uma maneira irregular, de difícil. Às vezes ela causa obstrução na trompa, com isso a mulher tem dificuldade para engravidar. E todo esse processo inflamatório envolvendo os órgãos pélvicos ali cria todo um ambiente hostil à gravidez. Então, muitas vezes você é necessário partir para um tratamento cirúrgico para desfazer todas aquelas aderências. Você primeiro associar um tratamento clínico com medicamento, para depois até você tentar um tratamento de fertilização para atingir realmente a gravidez que ela tanto espera, né? Sempre que uma paciente procura um ginecologista com um quadro de dificuldade para engravidar, é importante que ele pense em endometriose. Muitas vezes, os sintomas não estão relacionados com o quadro anatômico que a paciente tem. Ela tem um quadro avançado ali, com obstrução das trompas, e ela não tem tanta dor como você espera para pensar em endometriose. E ela já tem uma infertilidade importante, um fator de infertilidade importante, que causando esse distúrbio que você... pensando, você consegue resolver o problema dela antes que aquilo piore, que ela realmente depois não consiga mais... É uma causa importantíssima, né, Ricardo, de infertilidade feminina, né? Sim, como eu falei anteriormente, 50% das pacientes inférteis estão relacionadas com endometriose. É uma doença realmente importante do ponto de vista de fertilidade. Legal, muito bom. E, Ricardo, assim... então tá, a mulher, ela tem aquelas dores, ela é uma paciente que tem muita dor durante o período menstrual, vai no consultório, né? E aí, como é que você faz para fazer o diagnóstico, né? Como que você fecha o diagnóstico de endometriose nessa mulher? Então, o diagnóstico é baseado principalmente na história e no exame físico, né? Principalmente quando você colhe a história, aquela história de dismenorreia progressiva, dor, né, durante relações sexuais, ou ela tem algum sangramento retal ou urinário durante o período menstrual, e aquela dor pélvica crônica, que você já vai suspeitar de endometriose. Aí, com isso, você vai lançar a mão, aí faz exame clínico, tudo, você pode encontrar alguma coisa ali que já te dá um indício que possa ser uma endometriose, um útero retrovertido, ou um cisto de ovário, caracterizando o endometrioma, que pode já te chamar a atenção para a endometriose. Mas aí você vai associar com os exames de imagem.
né, principalmente a ultrassonografia transvaginal, de tomar o cuidado de ter o preparo intestinal dessas pacientes. Porque muitas vezes o ultrassom simplesmente você não consegue ver as lesões da endometriose. Mas quando você faz o preparo intestinal, melhora muito para você fechar o diagnóstico de endometriose pela ultrassonografia. E associado a isso, você coloca também a ressonância nuclear magnética, que é um exame muito bom e coopera bastante para suspeita de diagnóstico desse quadro clínico. Além disso, temos, a gente vem tentando os marcadores tumorais, mas até agora não tem nenhum marcador para endometriose específico. Nós usamos a dosagem do CA-125, mas na verdade não é específico para endometriose. Ele aumenta também em outras situações, então ele acaba não tendo muito valor. E por fim, você lança a mão do exame, mas também um pouco mais invasivo, que é a videolaparoscopia, que através dele você consegue ver os focos de endometriose e consegue biopsiar e mandar para o estudo patológico, e aí você confirma o diagnóstico de endometriose realmente. E aí poder tratar um tipo de tratamento. O tratamento vai ser baseado na forma clínica dela, né? Para aí você vai ser individualizado, então cada um tem um tipo de tratamento, cada paciente uma a uma. Né? Legal, muito bom. A videolaparoscopia, então, ela dá o diagnóstico definitivo, mas não é um exame que deve ser, não é uma técnica que deve ser usada logo de um começo, né, Ricardo? Que é uma técnica mais invasiva mesmo, né? Exatamente. Para você ter o diagnóstico assim, firmado, realmente teria que ser biópsia do tecido para confirmar. Mas hoje a gente já sabe, com a história clínica, com o exame físico bem feito e com os exames de imagem, você pode fechar o diagnóstico de endometriose sem necessidade de fazer essa invasão. E com isso você pode determinar um tratamento clínico para essa paciente, melhorar muito a qualidade de vida dela. Você pode usar um bloqueio hormonal e já baseado nos exames laboratoriais, exames de imagem e o exame físico, e sem necessidade da videolaparoscopia. Usa um medicamento que vai fazer o bloqueio desses hormônios, com isso atrofiar esses focos de endometriose e melhorar a clínica, né? Melhorar as dores, melhorar a qualidade de vida da sua paciente, ela poder ter uma vida normal, Legal. sem problema nenhum. Sem necessidade E quando faz a videolaparoscopia, né, que fazer praticamente uma cirurgia, né? Você faz uma cirurgia no paciente para retirar os focos de endometriose lá e manda lá para o laboratório, a gente vê essas células, né? E que entra o patologista na história, né? Que a gente olha lá e localiza e vê a célula endometrial fora do lugar dela, né? E aí a gente dá o diagnóstico e fala, não, tem célula endometrial lá no peritônio, lá no ovário, lá na tuba, onde não deveria estar, né? E aí a gente fecha realmente o diagnóstico definitivo da endometriose, né? Deixa eu só dar um recado aqui, Ricardo, antes da gente continuar. Ó, tem bastante gente entrando agora, que às vezes perdeu o começo da live, ou que vai ter que sair porque não vai poder assistir a live inteira ao vivo. Essa live está sendo gravada. Daqui a pouquinho, terminando aqui, ela vai estar disponível aqui no IGTV do Instagram. E amanhã já está subindo para o canal do YouTube do Artemis, onde lá tem várias lives sobre outros temas interessantes. Tá? Então, quem vai perder um pedaço aí, não fica preocupado que dá para assistir depois. E o seguinte, pessoal, o chat está aberto aí. Quem tiver dúvida, vai escrevendo as perguntas aí, que a gente vai esclarecendo, vai explicando, tá? O objetivo é essa interação com a gente aí. Certo, pessoal? Tá bom. Então, vamos lá. Ô, Ricardo, tá bom. Então, aí a paciente descobriu, né? Então, tem endometriose. E aí, né? Tem tratamento? Tem como tratar essa endometriose? Esse tratamento é eficaz? Como é que é isso para a paciente? Então, é eficaz, exatamente eficaz. Tem tratamento, tem cura, ela vai ficar livre dessas doenças sem problema nenhum. Depende muito do diagnóstico inicial, que aí você consegue ter um tratamento mais precoce, pega a lesão na fase inicial, não tendo casos muito complicados, né? Que às vezes pega uma fase muito avançada, realmente você pode ficar o tratamento fica um pouco comprometido. Mas o tratamento ele vai depender muito da forma clínica que essa paciente se apresenta. Se for uma forma superficial, que a gente chama, ou peritoneal,
em que você tem os focos de endometriose distribuídos, focos leves, com pouca aderência, ou então uma forma ovariana, que a gente chama, que você tem implantes nos ovários, ou então a formação de endometriomas, você consegue um tratamento bem eficaz para essas pacientes, né? Tanto de forma clínica, como também de forma cirúrgica, através da videolaparoscopia. Dependendo do caso. Você vai ter que individualizar cada paciente e determinar qual é o tipo de tratamento melhor para essa paciente. Agora, se for uma forma mais grave da doença, realmente você vai ter que observar a dor que essa paciente tem, a intensidade da dor, o grau de aderência que ela vai apresentar. Talvez você tenha que entrar um procedimento cirúrgico com uma equipe multidisciplinar, com ginecologista, proctologista, porque ela pode estar invadindo o intestino. Às vezes o urologista tem que entrar junto, porque pode ter lesão de ureter, de bexiga. Pode ser um quadro um pouco mais complexo, mas tudo tem solução. Acho que tudo tem seu tratamento e cada um de acordo com o tipo de lesão que a paciente apresenta. E o grau de estadiamento que você classificar ela, você consegue dar um tratamento eficaz com cura realmente. E muitas dessas mulheres, como a gente falou anteriormente, está relacionado com a infertilidade. O objetivo, muitas vezes, é não só acabar com a dor, os sintomas de dor, mas conseguir com que ela atinja o objetivo maior, que é ter um filho. E esse tratamento vai ajudar bastante nesse sentido. Inclusive, a gravidez é uma maneira de tratar a endometriose, porque durante o período que ela está grávida, ocorre a atrofia daqueles focos de endometriose, e durante a amamentação, se ela tiver uma amamentação depois prolongada, ele também vai ajudar para que acabe de resolver essa questão da endometriose. Legal. É porque é uma questão hormonal, né, Ricardo? É o estrogênio, né? O estrogênio que estimula o crescimento da endometriose, né? E durante a gestação e a amamentação, não é o estrogênio que predomina, é o progesterona, né? Então, aí ajuda mesmo funciona como um tratamento. Legal, muito interessante isso. Muito bom. Ô Ricardo, você falou aí do urologista entrar junto, do coloproctologista, porque a endometriose pode aparecer em qualquer órgão, né? Não só na região pélvica, né? Então, você sabe que a gente não sabe por que ocorre a endometriose, na verdade. Existem umas teorias, né? A teoria mais aceita é a teoria de Sampson, né? Que ele fala que o refluxo menstrual. No caso, o útero contraria durante o período menstrual, em vez dele sair, o líquido menstrual sair, ele iria pelas trompas e cairia na cavidade. Mas essa teoria é mais aceita atualmente. Mas não explica, por exemplo, uma paciente que tem endometriose pleural, torácica, por exemplo, né? Ou muitas vezes no sistema nervoso central, né? Então, existem umas outras teorias, a teoria de disseminação linfática, ou da metaplasia celômica, tentando explicar essa etiologia. Mas, é como você falou, é uma doença enigmática, né? Que pode aparecer em qualquer órgão e num estágio avançado, você vê, exige até que entre uma equipe multidisciplinar para tratar, ela apresenta quadro urológico, de queixas urológicas, tem quadro de queixa intestinal e também queixa ginecológica, lógico, né, mais evidente. Mas você vê que é uma doença complexa, dependendo da fase que você pega, às vezes difícil até de conduzir. Mas eu já vi casos bem inusitados, né? Em intestino, já várias vezes, né? De ressecar intestino, achando que às vezes é uma lesão tumoral, uma estenose intestinal, e ser realmente endometriose, né? Mas já peguei endometriose em lugares bem atípicos, né? Teve até um caso lá no Hospital das Clínicas, né? Porque eu fazia residência há 20 anos atrás, né? Que a paciente tinha sangramento nasal no período menstrual e ela tinha um foco de endometriose em nasofaringe, quer dizer, uma coisa totalmente inusitada, né? Costuma ver com um pouco mais de frequência hemoptise nessas pacientes, né? Elas tossem, eliminam um período menstrual com eliminação de sangue e você vai ver, no fundo, é endometriose. Então, é realmente muito curioso mesmo, né? E às vezes hemorragia intracraniana por implante de endometriose no sistema nervoso central. A gente fala, né? São casos mais raros, mas é uma doença
de múltiplas caras, né? Uma doença que pode ter 1000 caras, né, Ricardo? Exatamente. E principalmente isso, às vezes você tem um quadro até um pouco grave, com que elas apresentam assim, uma aderência importante e com pouca sintomatologia álgica. E às vezes ela com um quadro mais simples, você às vezes surpreende, tem muita dor, aí você acaba levando essa paciente com uma videolaparoscopia e chega lá, tem uma lesão leve, que você, pô, isso não justifica tanta dor nessa paciente e tal. Então, realmente é muito enigmático, cada paciente é de um jeito, responde de uma maneira. Mas, de uma maneira geral, o tratamento clínico tem um surtido efeito bom e ele resolve boa Legal. parte dos Aqui, ó, casos. uma primeira pergunta aqui, ó. A Ivonete Capelli está perguntando aqui, tem uma idade mínima para o surgimento da endometriose? Pode acometer meninas jovens na adolescência? Então, desde o início das menstruações na menarca, né, que começa o estímulo hormonal, já pode aparecer o quadro de endometriose. Isso até às vezes retarda o tratamento, porque muitas vezes a paciente tem cólica, né, no período menstrual, mas no início das menstruações, e a gente trata aquilo, isso é só cólica e tal, mas no fundo aquilo já é o início de uma endometriose. O que vai acontecer? Aquilo vai progredir, vai evoluindo e vai aparecer o quadro clássico, que normalmente é diagnosticado um pouco mais para frente. A gente às vezes peca um pouco nisso, porque na verdade tem que valorizar toda a dor da paciente, né? E para fechar o diagnóstico em qualquer idade, desde que ela esteja na vida reprodutiva, na menarca, né, já pode aparecer o sintoma da E, endometriose. Ricardo, já que a gente falou da idade mais precoce, né? A mulher, quando ela entra na menopausa, que ela para, né? Ou diminui muito a produção hormonal, a endometriose também tende a desaparecer, né? Exatamente. Aí é o inverso da questão, né? Parou o estímulo hormonal, que esses focos vão atrofiar e vai haver uma melhora desse quadro, né? Inclusive da dor, desaparecendo a dor, a sintomatologia álgica. Agora, inclusive até uma dúvida, se você faz terapia de reposição hormonal nessas pacientes com quadro anterior de endometriose ou não. Porque será que você pode estimular esses focos, botar aquilo? Isso é uma discussão. Mas, de uma maneira geral, a turma faz reposição sim, se ela não tiver nenhuma contraindicação, porque a falta do hormônio também faz muito prejudicial para a saúde do organismo, né? Então, eles acabam indicando sim a Legal. reposição, mesmo nessa fase. Mas há uma melhora na Ó, mais uma pergunta aqui, ó. A Inaine. Quem tem endometriose usa DIU, o dispositivo pode interferir no tratamento, ou ajuda, ou não tem nada a ver? Então, tem o DIU, que a gente chama o DIU Mirena, que na verdade é o SIL, né? É um sistema intrauterino, que ele é um DIU que libera um pouco de progesterona, né? O progestágeno, né? E esse DIU realmente pode ajudar, porque ele vai suspender as menstruações e o pouco de progesterona que ele libera pode ajudar a não estimular esses focos, né? A atrofia desses focos de endometriose. Inclusive, se for o DIU Mirena ou até o Cailina, que é o novo, pode haver uma melhora sim, ajuda sim. Legal. Não afeta nada o efeito do DIU também, né? Como método anticoncepcional, né? Você tem endometriose, usar DIU não afeta a eficiência do DIU, né, Ricardo? Não, de maneira alguma. O DIU, o método anticoncepcional ele está ali funcionando e está ajudando também ela a tratar a endometriose ao mesmo tempo. Uhum. É uma medicação, exatamente. Legal. Até para tratar. Ó, mais uma pergunta aqui. A Ju Furico. Doutor, minha filha tem 15 anos e tem muita cólica. Pode ser? A gente respondeu anteriormente, né? Pode ser sim. Talvez tenha que ser pensado mais na endometriose do que achar que é uma dismenorreia primária, só por contração do útero ali, que ela tem aquela dor no período menstrual. Pode ser sim. Legal, muito bom. Outra coisa que a gente tem ouvido falar muito aí, né, Ricardo, é que o pessoal tem medo, porque fala assim, tem alguma relação de endometriose e câncer, né?
que já até me perguntaram várias vezes isso, fala assim, a pessoa que tem endometriose tem algum risco maior para desenvolver algum tipo de câncer ginecológico? Não vi correlação nenhuma com isso, não. Mas é uma doença que, apesar de ser benigna, ela tem um comportamento de agressividade de um câncer, às vezes, né? Porque você trata, usa medicamento, dá uma melhorada, daqui a pouco o paciente cansa daquela medicação, a doença volta a progredir, aparece de novo as dores tal, e aderência pélvica, formação de massa pélvica. Então, é uma doença benigna que não tem relação nenhuma com o câncer, mas que às vezes tem um caráter curioso, né? De uma forma mais agressiva, tal, mas não com risco de vida, Uhum, não. Isso aí legal. Aí, outra coisa aqui que o pessoal, eu tinha colocado aí numa caixinha de perguntas, o pessoal perguntou assim, adenomiose, né, que o pessoal fala. O que que é adenomiose? É a mesma coisa que endometriose? Cara, eu diria que sim, porque a adenomiose que é? É o endométrio que infiltra o miométrio, né? Pelo menos eu entendo assim. E ele causa, na verdade, o tecido endometrial ectópico também, mas de uma maneira diferente. Ele infiltra por dentro O o miométrio. endométrio, o miométrio. E por isso causaria dor, o endométrio infiltrando o miométrio, dor, aumento do volume uterino, pode dar dismenorreia importantes também, até em muitos casos indicação para esterectomia, porque a paciente começa a ter sangramentos importantes, tudo. Então é um modo de ser, eu diria que é a É, endometriose do útero, é. né? Até para o pessoal É a entender, né, que adenomiose. o útero tem um endométrio que está lá dentro e o miométrio que é a parede do útero, né, aquela parede de músculo, Parede né? E aí quando muscular, a exatamente. endometriose está dentro do músculo ali, né, formando, também não consegue ser eliminado da mesma forma que em outro lugar, porque não está dentro da Exatamente. cavidade, né? Vai formando e aquele útero vai crescendo. Eu já peguei úteros muito volumosos por adenomiose mesmo, né? Que foram operados, foi Exatamente. lá para o laboratório, e a gente vê úteros muito grandes. Esses pacientes devem sentir muita dor mesmo, né, Ricardo? Então, assim, a clínica é importante, e aí você associa com a ultrassonografia e consegue fechar o diagnóstico, Uhum. isso é um diagnóstico até mais fácil. E é indicação cirúrgica, porque não melhora, ele responde. Pode ter no tratamento de bloqueio hormonal, também pode funcionar, mas geralmente ele acaba indo para a esterectomia. É um caso um pouco mais cirúrgico até, com indicação mais É alargada para retirar o para útero atuação. mesmo, né? E quando tem aqueles endometriomas, né? Aqueles cistos de ovário grandes, também o tratamento é cirúrgico, né, Ricardo? Isso. É, quando o endometrioma, né, o cisto de ovário, por endometriose, for maior que 6 centímetros, aí já tem indicação cirúrgica. Se for um cisto pequeno, com pouca clínica, você pode só acompanhar, tal, mas de maneira geral, quando ele é maior de 6 centímetros, é indicação cirúrgica. Aí é laparoscopia, com a retirada do cisto, lá para tentar preservar o tecido ovariano, que você pudesse, a paciente, principalmente esses pacientes geralmente não têm filho, né? Pacientes que ainda vão para fertilização, alguma coisa assim. Então, a conduta é mais conservadora, mas sempre Legal. cirúrgica, Ó, com duas certeza. perguntas aqui mais aqui, ó. Doutora Estela Alegria. A paciente que nunca engravidou tem maior chance de ter endometriose e adenomiose? Ah, a gente falou isso no início, porque as pacientes inférteis, elas têm 50% delas está relacionado com endometriose. Não é que, lógico, metade então de cada duas pacientes uma vai ter, né? Então, e realmente tem uma chance maior de ter, sim, adenomiose ou endometriose. No caso, se ela tem uma clínica de infertilidade, tem que ser pesquisada, endometriose, adenomiose, todas essas doenças Legal. aí Ó, relacionadas. a Ju Com Furigo de certeza. novo está falando assim, que o senhor respondeu sobre a filha dela de 15 anos, né? Que é a filha que tem muita cólica lá, né? Aí ela falou, ela deve fazer algum exame para ter certeza, por ela ter 15 anos, já deve ir no médico investigar isso daí, que tipo de exame fazer? Ó, se a cólica dela é realmente uma cólica que você vê que ela vem aumentando, de caráter progressivo, ela vem questionando cada vez mais. Normalmente, o que a gente faz na prática clínica? A gente entra com um anticoncepcional.
uma paciente que tem muita cólica no período menstrual. Se ela responder bem ao uso do anticoncepcional, a gente acaba parando por aí. Não faz muita coisa mais adiante, não. Mas mesmo assim, essa dor persiste, a cólica continua forte, você pode fazer outros exames para investigar. No caso dela, a principal seria a ressonância nuclear magnética, que ela consegue ver as lesões e aí você programar um tipo de tratamento. E no caso, eu acho que vai continuar sendo um tratamento clínico, um bloqueio hormonal, antes de tentar o tratamento cirúrgico. Nessa fase, como é muito precoce, não tem um quadro muito grave. Geralmente são quadros mais simples, superficiais, né? Então você consegue resolver só com Legal, medicamento, né? legal. Sem necessidade de cirurgia. Muito bom. Bom, deixa eu ver aqui. E aqui se tem mais alguma pergunta interessante aqui. Vamos ver. Tá. Bom, Ricardo, então, então agora assim, e a questão da fertilidade da mulher, a mulher que tem a endometriose, ela tratando, ela tem uma chance grande de conseguir engravidar ou continua sendo difícil depois disso? Ó, na infertilidade, o pessoal que mexe com reprodução humana, muitas vezes eles não tratam a endometriose. Por exemplo, a paciente ela procura o serviço de reprodução humana, eles pulam essa etapa, partem direto para a fertilização e tratam essa endometriose com a Interessante. gravidez, né? E aí por que eles fazem? Vai fazer, vamos falar o termo popular aqui, né? Vai fazer o bebê de proveta, né? E vai colocar esse embrião já pronto, um embrião de qualidade, já pronto dentro do útero dessa mulher. Então ele vai vencer toda essa barreira que ela tiver ali de aderência, aquelas alterações bioquímicas que podem ocorrer. Aí ele já deixa toda preparadinha, já vence tudo isso e já consegue faz com que ela engravide. A fertilização, nesse caso, tem um sucesso alto. E aí, ela engravidando, a própria gravidez já vai tratar esse quadro de endometriose, vai melhorar, consequentemente, essa dor e tal. E aí, depois ela amamentando também, vai melhorar mais ainda, né, esse quadro de endometriose, não necessitando de cirurgia, não. Mas, em alguns casos, muitas vezes a gente acaba fazendo o tratamento da endometriose para depois você partir para a fertilização também. São casos mais graves, com aderências muito importantes, esses que envolvem o intestino, envolve o trato urinário, né? Que muitas vezes, independente dela querer engravidar ou não, ela tem sintoma urinário, tem sintoma intestinal importante, você tem que desobstruir, é cirúrgico, não tem jeito. Aí Legal. opera mesmo. Aqui, ó, de novo a Ana aqui. Ela falou que podia chamar ela de Ana, que eu estava com dificuldade de falar o nome dela aqui. Ela falou, pode me chamar de Ana. Então, aqui, ó. Pessoa que tem endometriose faz esporte, né, desporte, e tem que fazer um alto esforço físico, isso pode causar algum dano, tem algum risco? Ela está perguntando, assim, de fazer exercício físico mais intenso, tem algum problema da pessoa ter endometriose? Não, pelo contrário. A gente fala aí a qualidade de vida dessas pacientes com endometriose, né? Geralmente a qualidade de vida comprometida, porque tem uma menstruação difícil, e aquilo, às vezes, tira ela do trabalho, tira ela da escola, cria aí aquilo até o psicológico dela vai ficando um pouco abalado, que toda não vou menstruar, aquele negócio de menstruar e tal. E aí, uma das coisas que é recomendada é aumentar a atividade física, uma atividade física regular, agora, inclusive, com impacto, com tudo, não tem interferência nenhuma na endometriose. Pelo contrário, até melhora, tem relatos até de melhora da dor, né? Liberação de serotonina, com melhora dessa dor dessas pacientes, e melhorando também a qualidade de vida delas, né? Lógico que é associado com algum tratamento clínico, né, com medicamento, que você vai melhorar todo esse quadro. Mas o exercício, pelo contrário, está bem indicado mesmo. Não tem nenhuma contraindicação. Aproveitando, né, que ela falou do exercício, né, tem alguma limitação com a paciente que tem endometriose, algo que ela não deva fazer, o que ela não pode fazer, que piore o quadro, alguma coisa ou não, Ricardo? O que a gente pode ter relacionado também, vamos falar em termos de dieta. Por exemplo, uma orientação que a gente tem é você, por exemplo, diminuir a lactose, né?
os alimentos ricos a base de lactose, os alimentos ricos em glúten também você diminuir. Por quê? Porque todos esses alimentos vão causar uma irritação no intestino, né? Ou processo alérgico, alguma coisa assim, e vai, com a paciente que já tem um quadro de endometriose, com algum comprometimento, vai aumentar a cólica, vai aumentar a dor, a distensão abdominal, e pode, então, dar uma piorada nessa qualidade de vida delas. Seria em termos da dieta. Agora, outras atividades, não vejo nenhuma limitação, assim, uma coisa que possa limitar, que a gente possa estar proibindo de fazer, nada não. Desde que ela não tenha dor, trata essa dor, e o resto da vida é normal. Colocaram aqui também, no outro chat aqui, e a relação da endometriose com a TPM? Tem alguma coisa que piora a TPM por ter endometriose ou não? Não tem essa relação? Não, os Sim. dois têm uma origem hormonal, né? Um sobe e desce de hormônio aí, mas não há uma relação, não. Agora, se a menstruação é uma menstruação mais difícil, com cólicas intensas, dor, uma paciente que tem dor durante a relação sexual, que tudo vem trazendo um transtorno, ela vai ficar mais brava com a TPM, né? Fica mais difícil para ela. Com certeza, né? Tá. Aí a Ana colocou de novo que ela falou da atividade física, né? Ela falou assim, tipo subir uma montanha, estando com cólica. Minha irmã me deu um baita susto. Eu acho que ela passou mal na montanha lá, alguma coisa assim. Não, mas aí É. a dor, né? Independente do esforço físico, ela ia ter também, né? Mesmo ficando em casa, quietinha, essa dor vem que não tem jeito. É uma dor por reação inflamatória. Ação hormonal sobre os tecidos, sangramento e reação inflamatória. O fato do exercício coincidiu com o momento que ela estava ali. É a causa disso, Aqui, ó, Priscila Duarte. Oi, doutor Ricardo, boa noite. Alguma intolerância à lactose tem relação, então, com a endometriose? Bom, é uma relação indireta que eu vou colocar aqui, porque você vai causar uma maior produção de gases no teu intestino, que vai aumentar a cólica, entendeu? Naturalmente, você já tem um intestino que possa estar comprometido pela endometriose, vai realmente causar uma piora do quadro. Vai ficar mais distendida, vai botar uma roupa, minha barriga está inchada hoje, esse período menstrual estou sempre assim, com essa irritação, e a alimentação vai causar uma piora geral disso aí. Mas uma relação direta não, é uma relação indireta, né? Uma coisa piorando a outra, mas não tem uma relação direta. Muito bom. Acho que sim, acho que sim. Bom, acho que a gente explorou os principais temas aí. Tem mais alguma coisa que você acha importante ser falado aí, Ricardo? Que a gente talvez não tenha abordado? Bom, é que existem alguns casos que eles são um pouco mais graves, né? Que você lança a mão do tratamento hormonal, né? A gente falou um pouco, o tratamento hormonal ele pode ser feito com vários tipos de medicamentos, né? Mesmo com a pílula anticoncepcional, você pode fazer o bloqueio da produção hormonal e conseguir uma melhora. O pessoal colocou aí o DIU, a Mirena, o Implanon, que é o implante hormonal que você coloca aqui no braço, como anticoncepcional, ele também é um progestagênio, vai fazer um bloqueio de estrogênio, vai melhorar essa sintomatologia. Hoje, agora, puxando um pouco a sardinha aqui, os implantes de gestrinona também é uma coisa legal, que além de você melhorar, fazer o bloqueio, o paciente para de menstruar, bloqueia esses focos de endometriose, também vai ajudar no ganho de massa muscular e perda de massa gorda, né? E tem os análogos de NRH, tem várias coisas que a gente pode estar usando. Mas muitas vezes a paciente, mesmo usando esses medicamentos, ela não melhora, ela continua sentindo dor, essa dor vai progredindo, até que você decide por um tratamento cirúrgico. No tratamento cirúrgico, que a gente comentou aí, grande parte é feito por videolaparoscopia. Mas muitas vezes, dependendo se a paciente já tem filhos ou da gravidade da doença, que ela tem uma aderência muito importante, um comprometimento da bexiga, do intestino, a gente é obrigado a partir para um tratamento um pouco mais agressivo, com a realização da esterectomia, que é a retirada do útero, né? E às vezes até
dos ovários, dependendo do caso, da idade da paciente, você é obrigado a lançar mão num tratamento um pouco mais agressivo, porque realmente a endometriose ela toma uma proporção que acaba com a qualidade de vida dessa paciente, né? Ela fica muito comprometida, com muita dor, não consegue ter relação sexual, porque sente dor demais, o período menstrual dela é muito comprometido, então acaba partindo com esse tipo de tratamento. Em alguns casos, se a videolaparoscopia estiver contraindicada por algum outro motivo, você pode fazer também a via laparotômica, né? A abertura da parede abdominal e realizar a esterectomia, ou salpingoforectomia, o que for necessário para resolver o problema dessa paciente. Legal. Ok? Acho que sim. Acho que seria isso. Bom, Ricardo, estamos chegando aqui no final da nossa live, então, né? Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante aí o tema da endometriose, né? Mostrar para o pessoal aí a importância dessa doença, né? E mostrar claramente que é uma doença que tem tratamento, uma doença que o paciente consegue, né, voltar a ter qualidade de vida, consegue engravidar com o tratamento. Então, mostrar que apesar de ser uma doença que pode ser grave em termos de sintomatologia, é uma doença que a paciente consegue tratar e ter bons resultados, né? Sem dúvida. Grande maioria você consegue resolver sem realização de exame invasivo, como a videolaparoscopia, né? Com o exame clínico, a história clínica bem feita, o exame clínico direitinho, o exame ginecológico, a realização dos exames de imagem, principalmente a ultrassonografia, com preparo intestinal e a ressonância magnética, você fecha o diagnóstico das formas mais leves e você consegue tratar essa paciente apenas com medicamentos, com bloqueio hormonal e resolver o problema na grande parte dos casos. E outras, no caso de infertilidade, o pessoal da reprodução humana resolve bastante, inclusive com o sucesso de gestações, e a própria gestação resolvendo o problema da endometriose, né? Como a gente comentou anteriormente. Então, é uma doença que, apesar de ser enigmática, ser chatinha, é uma doença que tem solução, tem tratamento, que vem evoluindo. Uma coisa que a gente eu estava pesquisando, a gente fazer essa live aqui, tem um trabalho australiano em que eles estão fazendo biópsia endometrial para pesquisa de células nervosas a nível do endométrio. E esses estariam relacionados com casos de endometriose, né? Então, seria um diagnóstico de endometriose sem precisar invasão, entendeu? Só que tem muito pouco, a casuística é muito pequena, só 67 casos que eles conseguiram confirmar. E, inclusive, o Maurício Abrão, que é o especialista brasileiro em endometriose, ele fala que acho que o cara ainda é muito pouco precoce para te falar que vai ser, mas que tem uma expectativa boa de ser o futuro para o diagnóstico de endometriose. Inclusive nas formas precoces. Legal. Bom, então, pessoal, ó, estamos chegando no final da nossa live aí, né? Quero agradecer muito o pessoal que fez aí bastante pergunta, que deu dinâmica aí para nossa live, né? Dizer que nesse mês agora, né? Agora dia 8, sábado, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Então nós vamos estar fazendo aí uma live especial semana que vem com o Dr. Haroldo, falando sobre câncer, né? O que é o câncer, como que a gente previne o câncer de um modo geral. Então vai ser uma live muito legal semana que vem, né? O Dr. Haroldo, que é médico cirurgião oncológico, junto comigo aí, nós vamos estar fazendo uma live muito interessante. E durante esse mês aí, aqui nas redes sociais do Artemis, nós vamos falar muito sobre prevenção de câncer de um modo geral, tá? Então vão acompanhando aí que nós vamos estar conversando bastante sobre isso, tá? E o Márcio Lilás, né? Foi. Mês passado, falou foi Márcio Lilás, câncer do colo de útero, né? E nós fizemos um especial aí mês passado só sobre saúde da mulher. Nós estamos fechando agora com essa live da endometriose, né? Que era o mês da mulher, né? Também o mês do câncer do colo de útero e o mês da endometriose, né? Então, Márcio, a gente falou bastante de saúde da mulher, né? E agora, abril, nós vamos estar focando um pouco mais realmente na prevenção do câncer de um modo geral, né? E nós vamos estar falando aí de bastante coisa aí sobre prevenção do câncer, né? Bom, pessoal, então, quando vocês precisarem de alguma coisa, eu estou sempre ali no Artemis, tá? Precisar de algum exame, alguma coisa, nosso laboratório está sempre aberto a receber vocês. Estamos lá no Dourados Medical Center e lá na Hilda Bergo Duarte, ali perto do Pax Primavera, perto do Hospital da Vida, né? Então, quem precisar, pode nos procurar lá. Ricardo, se alguém aí não sabe onde é teu consultório, por favor, fala onde que o pessoal te encontra aí.
né? Se alguém quiser te procurar. Aqui é Rua Albino Torraca, 968. Pertinho da BV aqui, Santo Antônio. Tá? Estou aqui à Legal. Bom, disposição. Um abraço a todos, Flávio. Muito ok. obrigado, Então, hein? boa noite, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa live. Ricardo, muito obrigado mesmo. Foi uma live muito legal. Eu acho que foi Eu que muito agradeço. interessante. E vamos fazer outras juntos mais à frente. Vamos sim. Só convidar. Tamo Então aí. tá, Um boa noite, abraço. Boa pessoal. noite.